Bem-vindos ao The Network. Este é o tema desta edição. O controverso referendo grego aconteceu pouco mais de um ano depois de umas eleições europeias que demonstraram o crescimento das correntes eurocéticas. A ameaça do Brexit abalou profundamente Bruxelas. Mas houve líderes como Nigel Farage que se rejubilaram. Será que a crise grega, que deixou transparecer uma Europa a diferentes velocidades, significa o princípio do fim desta aventura coletiva? Será que Espanha é o país que se segue? As sondagens para as eleições que se aproximam revelam o avanço dos partidos que contestam as políticas de austeridade. Temos connosco aqui no Parlamento Europeu Pavel Telička, eurodeputado checo e vice-presidente da Aliança Liberal Democrata, Pierre Vimont, do think tank Carnegie Europe, e Pablo Bustinduy, coordenador da delegação do Podemos no Parlamento Europeu. A primeira questão é este o princípio do fim para a União Europeia ou o euro? Trata-se só de uma questão de tempo? Na introdução vemos o Sr. Farage a dizer que sim, normalmente ele está errado. Acho que é mais o princípio de um novo princípio. O Sr. Tsipras tem um combate a fazer no seu país. A União Europeia e a zona euro têm de entender que isto foi apenas uma batalha. Há muitas outras e respostas a dar aos cidadãos. Qual é a sua opinião? Esta é uma das crises mais graves que a Europa já enfrentou, não esquecendo que estamos perante uma crise financeira e económica avassaladora. Mas acredito que a Europa vai encontrar uma solução, tal como no passado. Há ou não solução? É um período muito conturbado. A ideia que tínhamos da Europa, de que se trata de um porto seguro dos direitos sociais, da paz, da solidariedade, da coexistência entre nações, está a ser posta em questão, devido à intransigência dos credores relativamente a um país que se encontra em sérias dificuldades. O jornal alemão Die Zeit, por exemplo, fala não só na crise grega, mas também na degradação da democracia na Hungria, na crise da imigração, na possibilidade do Brexit, no avanço dos partidos de extrema-direita e nas soluções que são encontradas no último minuto, em reuniões tardias, em vez de passarem por processos parlamentares. Não representa isto uma espécie de término para a União Europeia que salta de crise em crise? É verdade que a União Europeia tem saltado de crise em crise nos últimos anos. Dessa perspectiva, há de facto motivos para ter algum ceticismo, mas ao mesmo tempo há aqui uma oportunidade. Do ponto de vista parlamentar, o nosso líder Guy Verhofstadt e o Sr. Tsipras tiveram um debate muito interessante e se calhar isso ajudou a fazer o caminho até ao acordo. Pablo, what do you think? A União Europeia tem um problema estrutural que é o conflito entre a democracia e a austeridade das políticas económicas impostas por órgãos não eleitos a vários povos europeus desde o início da crise. Se a Europa perder o vínculo fundamental ao princípio democrático, estamos perante um grande problema. São os líderes que têm decidido. É um movimento que vai de cima para baixo. O Pierre é conselheiro de Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu. Não há aqui uma questão fundamental, são os líderes que procuram as soluções, não os parlamentos. É verdade, e é um problema que já tem muitos anos. Assim como as reuniões tardias, não é nada de novo. Mas, antes de mais, não se pode subestimar o papel que os parlamentos nacionais têm tido, que tem sido muito importante. É o que acontece na Grécia, é o que acontece com o Bundestag na Alemanha. Para mim, a questão essencial é como colocar a casa em ordem, como fazer para que esta grande casa, que é a Europa, funcione de forma mais eficiente. É algo que temos de repensar. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, afirma que a solução assenta numa maior união económica e monetária. Será que alguém está disposto a isso neste momento? Pablo.
Se olharmos para a Grécia, vemos que as políticas impostas desde o início da crise financeira provocaram a destruição de 2/3 do sistema produtivo. Os gregos perderam 27% do PIB. Depois vimos o povo a optar por um caminho diferente nas eleições e o poder reagiu desta maneira, impondo o mesmo tipo de lógica e de políticas. O problema tem de ser resolvido de alguma forma e isso passa pela alternativa política. Pode-se continuar a impor os mesmos critérios para todos? A Grécia devia ter-se aplicado mais nos trabalhos de casa. A União Europeia também tem de fazer os seus deveres. É verdade que há falhas no sistema. Mas não fomos nós que causámos o problema da Grécia. A Grécia tem vivido bastante acima das suas possibilidades. Agora tem de levar a cabo reformas estruturais para que no futuro se possa integrar melhor na zona euro. Mas está a União Europeia condenada? Porque o que parece agora é que é impossível alcançar uma união política e monetária. É preciso não esquecer que a União Económica e Monetária é ainda muito nova. Tem menos de 15 anos, digamos. Não estamos a assistir aos primeiros resultados dessa união, que mostraram que os fortes ficaram mais fortes e os fracos mais fracos. Por isso temos de readaptar as coisas, fazer mudanças estruturais e, acima de tudo, reanimar o modelo social e económico para o tornar mais competitivo em relação ao resto do mundo. Há vários líderes que dizem que é necessário haver solidariedade entre todos os países, mas parece ser um argumento artificial porque, ao mesmo tempo, muitos deles falam nos seus interesses nacionais, sabem que têm de responder aos seus eleitores. Como é que vão conseguir continuar este projeto europeu? Desde o início da crise, houve 19 governos que foram afastados na sequência de eleições. É fácil perceber o descontentamento em relação à classe política europeia. A austeridade destruiu as diferenças entre esquerda e direita, entre centro-esquerda e centro-direita. Todos os governos aplicam as mesmas políticas. É preciso criar espaço para uma alternativa política democrática que renove o projeto europeu. Mas são os interesses nacionais que se sobrepõem ao interesse europeu. Acho que sim, a Europa mudou. As políticas de alguns Estados-membros tornaram-se demasiado centradas em interesses nacionais. Mas se puder voltar um pouco atrás, havia Estados-membros que eram bastante pobres, tinham dificuldades, estavam à beira da bancarrota. Os países do Báltico, por exemplo, introduziram mudanças profundas. Hoje em dia estão muito bem, mas sim, é necessária uma nova orientação económica na União Europeia. A próxima crise virá de Espanha? A questão não é se vem de Espanha, Portugal, França ou Itália. A questão é a União Europeia no seu conjunto, porque tem de se assumir que o modelo social e económico atual deve ser reajustado. O Pablo tem razão quando afirma que a austeridade não pode ser a única resposta, que o problema está nas reformas. A austeridade é necessária para repor a ordem em casa, mas tem de ser doseada. O grande desafio para os europeus é mudar a União, ter um governo melhor, um novo modelo mais competitivo. É disso que se trata. O partido Podemos pode subir consideravelmente nas próximas eleições em Espanha. Será que isso pode deixá-lo, como aconteceu na Grécia, numa posição de enfrentar a crise sem ter alternativas? Não, creio que não. O governo grego deu o primeiro passo, mas isto agora vai continuar noutros países, esta necessidade de manifestar o desejo de renovar o projeto europeu para que este sirva de facto os interesses do povo. A Espanha vai atravessar um momento decisivo dessa mudança política que é necessária para evitar os problemas estruturais em que mergulhamos. Os povos da Europa é que estão a pagar a fatura pelo fracasso das políticas. O nosso tempo terminou. Agradecemos aos nossos convidados, Pavel Telitschka, Pablo Bustinduy e Pierre Vimont. Até ao próximo The Network.